Nós estamos aqui ao vivo, ao vivo agora com vocês, trazendo uma das pioneiras na educação também, né? A gente vai estar conversando então com a Lúcia Majolo, trazendo para todos nós aqui as informações, o bate-papo bem descontraído, aqui a doutora Angélica também junto, presente conosco também. Estamos em live, aqui ao vivo, né? Trazendo para vocês também poderem acompanhar depois essa live aqui também, né? E com certeza vai ser um momento histórico, né, para Quatro Pontos, todas essas lives ao vivo que a gente faz aqui com os pioneiros em destaque, e vão ficar como um registro na memória do nosso município de Quatro Pontos, desde que Quatro Pontos virou uma pequena vila, um pequeno povoado, foi crescendo, hoje é esse belíssimo, maravilhoso município de Quatro Pontos. E eu vou começar fazendo algumas perguntas, vou fazer um bate-papo bem descontraído com a dona Lucila, mais conhecida como dona Lúcia Majolo, né? Mas o nome completo é Lúcia Majolo. Dona Lúcia, chegada para Quatro Pontos, que ano que a senhora chegou aqui em Quatro Pontos? De que cidade a senhora veio? De que lugar? Bom dia. Bom dia. Nós chegamos em Quatro Pontos no dia 18 de janeiro de 1965. Nós viemos da cidade de Criciúmal, que nós morávamos em distrito, que era Alto Criciúmal, Rio Grande do Sul, que antigamente pertencia ao município de Três Passos, depois Criciúmal emancipou. E nós eu fiquei numa capela, onde a gente tinha o ensino religioso, aos domingos o culto, e fazia os inteiros, enfim, tudo que era serviço que tinha que ser feito, assim, que pertencia para a comunidade, a gente fazia. E chegando aqui, então, em Quatro Pontos, eu assumi a escola municipal no dia 18, chegamos, em janeiro, então, em fevereiro assumi. Essa escola municipal, ela ficava onde hoje é o posto de saúde, com duas salas, por baixo todas as... E era de madeira, né? De madeira, podre já, que entrava até os cachorros já por baixo, assim. Quando a senhora chegou, essa escola já existia, Já né? existia. Antes de mim, acho que 2 professores estavam antes de mim ali, porque tinha as irmãs, né? Isso. Acho que era o Pôde, outro não lembro. E aí eu assumi essa escola. E ali eu fiquei. Depois, então, ela já não cabia mais os alunos, a gente já até usou sala junto com, que era uma casa do professor que tinha ao lado. E a gente, então, depois foi construído a escola Dona Leopoldina, e que todo mundo hoje conhece. Como chamava a escola, né, que quando a senhora assumiu? Já era a escola Dona Leopoldina? Já era a escola Dona Leopoldina. Que é chamado de grupo escolar no começo, né? Depois, quando ela ficou maior, daí foi chamado grupo escolar, né? Que antigamente tinha essas 2 salinhas, né? Isso. Depois, então, foi construído com 4 salas, depois foi aumentado para 6. E hoje, atualmente, nem sei, acho que tem mais sala. Funciona também hoje o antigo ginásio que se falava, né? Isso. E então foi aí que a gente trabalhou até se aposentar. Trabalhei 33 anos como professora. E me diz uma coisa, nós vamos falar um pouco da sua vinda para cá, né? A senhora chegou no ano de 65, é isso? Já casada, tinha filhos já? Já casada, com todos os filhos nascidos, inclusive o Jair aprendeu a caminhar aqui. Ele não caminhava ainda quando nós chegávamos. Jair era mais novo. E os filhos que vieram com a senhora já lá de Criciúmal, Angélica, a Miriam, o Jaime e o Jair. 4 filhos, né? E o esposo, o seu Mário? O seu Mário abriu uma alfaiataria aqui. Tinha uma alfaiataria, eu lembro. Eu fiz terno lá também, né? Viu? Então, tinha acho que os Thomas, que também era. Thomas também. Então, ele já é de saudosa memória. E, então, seria mais ou menos, a vinda foi assim, bem transtornada, porque na hora que nós íamos vir morar para cá, a mudança carregou. E aí o Jair ficou doente, eu tive que internar com ele. Daí esperaram 3 dias com a mudança carregada e o homem falou, olha, eu preciso ir ou descarregar.
Se não posso perder tanto tempo, e ele estava internado. Aí, então, a mudança saiu, veio junto com a mudança a minha irmã Tereza, de saudosa memória, faleceu esse tempo. E o meu outro irmão, Alfredo. Se trouxeram para cá a mudança e nós viemos depois atrás de depois com a família, com os 4 filhos, né? Então a mudança veio um pouco antes. Uhum. A senhora veio para cá, logo assumiu como professora? Sim, logo assumi como professora. Até aí é uma história, assim, a política sempre age em tudo, né? Sim. Eu mexia com a pessoa irada para conseguir a escola. Até que um dia, eu não vou citar nome de ninguém aqui, Claro. alguém falou, você está mexendo com a pessoa irada para conseguir a escola. Se tu continua mexendo com essa pessoa, tu não vai conseguir. Então eu mexi com aquela que eles me indicaram e daí deu certo. Logo em fevereiro eu já peguei. Então a política, infelizmente, sempre mexe, está né? metida em tudo quase, né? Então, assim, as aulas eram, as turmas eram multisseriadas ou já havia separação das turmas? Era multisseriadas. Eu, de manhã... Mais séries na mesma sala? De manhã eu trabalhava a primeira e a quarta série, e de tarde a segunda e a terceira, né? Depois ia para a quinta, quinta já pertencia ao ginásio. Ao ginásio. E quantas professoras havia naquela época? Naquela época tinha escolar? só eu. Primeiro, quando eu vim, tinha era só eu. Só uma professora? Depois, então, como as alunas foram aumentando, e daí já se passou para uma sala que ficava ao lado uma sala do lado da casa do professor, que ficava do lado da escolinha lá. Isso. E aí a Dulce Finkler entrou, então, como professora. Ela que trabalhou na escola por mais tempo. Acho que a Dulce trabalhou... A que mais trabalhou na escola como professora foi a Dulce. Professora Dulce Finkler. Dulce Finkler. Hã? É como? De casa, a Dulce é... Ela é Sturm, Dulce Sturm, isso. Conhecia. Foi minha professora, inclusive, também. 55 anos em sala de aula. 55 anos, olha só. Como é que eram os alunos daquela época? Eram mais disciplinados que hoje? Como é que a senhora lembra ainda? Como é que eram os alunos daquele tempo? Os alunos eram muito disciplinados e os pais faziam essa parte. Eles colaboravam com tudo com a escola, que não adiantava o aluno chegar em casa e dizer, olha, eu fui castigado, injusto, etc. O pai não dava bola para isso e vinha se esclarecer e perguntar o que havia de fato. E outra coisa que eu tinha ali na escola, quebrou uma coisa, pagou. Os pais, a gente explicava em reuniões e funcionava. Os pais pagavam. Hã? Se o aluno quebrar uma coisa, o pai tinha que pagar. Ele já sabia isso. Mandava chamar a pessoa que arrumava, ela dava o preço quanto ia custar, então ia para casa um bilhete para o pai, o teu aluno paga isso, ninguém reclamou. Pagava direitinho e cuidavam, porque sabiam que tinha que pagar. Hoje quebram tudo e não... Bem, naquele tempo também surgiu, não lembro bem certo que ano, o Colégio das Irmãs, né? A Escola das Freiras, das Irmãs, aqui em Quatro Pontos também, né? A senhora lembra disso também? Lembro, sim. Tinha o Colégio das Irmãs, já tinha quando eu cheguei aqui. Então, o Colégio das Irmãs começou no início de 60, mais ou menos. Eles estavam aí já. Então, tinha muita rivalidade entre os alunos da escola municipal e os alunos do colégio. Rivalidade. Rivalidade entre os alunos, porque... brigavam. Brigavam que eu tinha que ir até na praça ali, não vou dizer o nome para não humilhar ele, tinha que ir apartar ele, que ele estudava de manhã, esperava aqui no canto da praça, o tarde vinha e daí batia neles, né? E daí eles me avisaram, daí eu fui esperar ele ali na esquina da praça, daí acabou com o correr do tempo, né? Rivalidade entre os colégios. Tinha muita rivalidade. Brigas de aluno na praça e tal. Né? Porque eles os irmãos chamavam os nossos de escolinha da municipal, da escolinha, e os outros chamavam eles de exibidos, sabe? Porque eles estudavam no colégio dos irmãos, então tinha essa rivalidade. Mas eu trabalhei muito pela união da comunidade.
prova disso é que mesmo sendo eu a diretora e professora na escola municipal, Angélica e a Miriam, os meus filhos, eu botei no Colégio das Irmãs para estudar, para mostrar ao povo que a gente não tinha rivalidade, né? E outra coisa também que eu firma mais a religião também, que as irmãs sempre tocam mais nessa parte, né? Com certeza. E aqui diz, né, que sempre trabalhei em prol da união, né, como a senhora falou. Foi. Mesmo sendo diretora. Ia de bicicleta para Rondon, pois não havia transporte, é isso? Isso é mesmo. Bicicleta? Ia de bicicleta a Rondon. Não havia transporte, assim, às vezes, 2 vezes por semana que tinha aquilo. Eles não vinham aqui ver o que faltava na escola, faltava coisa, a gente tinha que ir lá. Ver o que precisava, já pegar, etc. Nessa época pertencia já para Rondon, era mais e era Toledo, tudo estrada de chão, né? Então, de bicicleta. Eu lembro que uma tarde, eu voltei de lá, eu peguei uma insolação, achei que ia morrer. Cheguei em casa e deitei em cima da cama, meu Deus do céu, achei que ia morrer. Então, assim, eu fiquei estressada, né? Com calor. Sim. O sol era muito quente, então tinha tudo isso, né? Mas, E como foi assimilado, assim, pela sociedade quatropontense, pela comunidade, a saída das irmãs, das freiras, né? Elas saíram de Quatro Pontos. Houve algum motivo, assim, até o sobre padre, isso ou não? Não sei de dizer o motivo. Eu tenho que me falaram, mas isso não posso declarar, porque eu não vi, não sei se é verdade. Mas até o padre veio um dia pedir para mim se eu tinha culpa nisso com as irmãs. Eu saí, eu digo que eu me lembro, não. E eu sei de uma história que alguém foi pôr o vestido do padre, a patina, e foi à meia-noite bater na porta deles. Isso é uma história, não sei se isso história, né? História. Vai saber se é verídico, Faz né? parte da história. E assustou elas lá, que elas acharam que era o padre mesmo. E isso eles me falaram agora, se é verdade, não sei, né, mas aconteceu essas coisas erradas. Histórias, né? Pode até ser, porque naquela época a empregada do padre vinha leite de Marechal. Tinha merenda escolar naquele tempo já, não? Já. E esse leite era distribuído por a empregada do padre na época, né? E depois foi tirado, essa parte foi dada para as irmãs distribuir. Encarregado para as irmãs. Inclusive está aqui um dado, né, que a escola Dona Leopoldina, inclusive, tinha salas funcionando no Colégio das Irmãs, é isso? Sim, quando as irmãs saíram, os alunos não couberam mais ali, né? Tinha que ter sala, daí então eu tinha direção aqui e lá, era para cima e para baixo. Então, quando estava temporal, lembro bem, as professoras ficavam com medo, queriam que ficava lá, os outros queriam que ficava lá em cima, e às vezes um transtorno meio grande. Com certeza. E a senhora era tão ligada assim à escola Dona Leopoldina que algumas pessoas até confundiam que o seu nome era Leopoldina, é isso? Justamente, me chamavam de Leopoldina. Achavam que eu era Leopoldina, sim. Muitos. Interessante, né? Deixa eu ver aqui, né, com relação a... Havia curso de massagista para ajudar alunos que não havia serviço de saúde naquela época aqui em Quatro Pontos, não tinha? Eu fui fazer o curso de massagista, que não tinha nada de se um aluno se machucava, se o aluno machucava, era botar no lugar botar no lugar, o pé, essas até coisinhas. Isso, até isso. Muito interessante, né? Que na época não tinha nada. E como é que era assim o comportamento dos pais com relação à escola? Havia muita ajuda, muita união? Muita união. Os pais eram muito unidos, faziam aquelas festonas de São João, outras festas durante o dia em domingos para arrecadar fundos para poder comprar aquilo que faltava, né? Então eu lembro bem que naquelas festas em domingo, que eu toco gaita, né? Eu pegava a gaita, chamava as professoras em de mim, nós começávamos... A senhora era gaiteira? Sou. Ainda hoje toca, puxa uma sanfona ainda? Puxo, só tenho, mas não tenho mais. E que eu toco também o harmônio, então fica fácil. Olha, né? Só. E daí então a gente pegava a gaita lá e reunia as professoras e alunos também e cantava, daí rolava cerveja. Isso o objetivo era fazer pagar a cerveja para dar lucro, né? Então...
Tava certo as coisas. Os pais eram muito... Isso não tinha que vir reclamar, isso aí, o aluno é injusto, essa coisa. Não tinha esses negócios, né? Porque eu cortava, eu não deixava assim... Havia criar disciplina, né? havia mais disciplina. É isso aí. Se usava castigo, tipo, ajoelhar em cima de grão de milho, ou ir atrás da porta? Não, isso não. Reguada, levava as reguadas. Olha, as reguadas não vou negar. Se você entrava na sala e era mal aprontava, educado, né? dava umas as costas às vezes. Naquele tempo era assim, né? Inclusive eu levava umas reguadas. Eu não estudei eu estudei no Colégio das Freiras, né? Desde os 6 anos, 7 anos. Eu comecei a estudar lá no Colégio das Freiras, né? Mas também eu levava umas reguadas, eu lembro, né? Que era pesado, sabe como é? Fica brincando com o outro. Tinha que ter disciplina. E hoje em dia, como é que a senhora avalia hoje a educação de hoje em dia, comparado com aqueles tempos lá? Eu sei falta lá. Disciplina, né? Um pouco. A falta de disciplina, sim, falta. E também, sei lá, hoje tudo ficou tão severo. As leis, o professor não pode nem mais encostar a mão nem no pode aluno, falar alto. Nem falar alto, que daí já leva para outro lado, tem o conselho tutelar e tudo mais. E então, as coisas mudaram bastante e às vezes o professor poderia ser mais enérgico e ele não pode também porque ele se prejudica, né? Então tem tudo isso, tem que respeitar as leis como... E naquele tempo havia mais respeito pelo professor, respeito, né? Havia bastante. Aliás, o professor era uma pessoa assim respeitada na comunidade, na né? comunidade. Era quase uma autoridade, isso né? Aí, na comunidade. Bem isso aí. Era respeitado. E os pais, assim, tinham muita consideração, muito respeito pela escola, ajudavam. Tem alguns alunos que a senhora lembra ainda hoje, que de repente se lembram ainda da senhora como professora, como diretora. Tem algum que a senhora lembra ainda? Sim, eu quero nesse momento, todos os alunos que estão me escutando, e os professores e tudo, eu quero, lembrando de todas as famílias, mas o aluno que não me esquece que todo ano ele manda uma lembrança, um agradecimento, uma coisa, uma cesta, geralmente, e nele eu quero homenagear todos os alunos, é o Mário Cozzelli. Olha só. Ele até hoje traz todo ano uma cesta. Que legal. Aí um dia eu perguntei para ele o que eu tinha feito tão importante que ele não tinha me esquecido. Aí ele falou, olha... meus pais em casa não davam muita importância a dar conselhos e coisas assim. Aprendeu na escola. E que ele se mirou em mim, assim, para seguir a vida dele. Então era isso, eu fico até agradecida, né? Que legal. Mandar um abraço para o Mário Cozzelli, Marlene, que deve estar lá nos ouvindo também, né? Então tá aí a recordação da dona Lúcia, né? Lembrando do tempo da escola, né? E o Mário também, não esquecendo a professora, né? Quem? O Mário. Mário Cozzelli. É isso, né? né? Mário Cozzelli, sim. Esse não esquece, não. Que bonito gesto, né? Bonito gesto. Então. E alguma influência, assim, que a senhora teve também na construção das 4 salas de aula, que ainda hoje, né, servem aí como salas de aula da Escola Dona Leopoldina? Quais eram as autoridades naquela época, vereador? O vereador era o Max, por parte de Quatro Pontos, acho que era o... Werner Ivolam, foi antes do Max. Era, mas na época, eu falei com ele aí ontem, era o Max. Ele conseguiu trazer também a medida de lá, aquele lote abaixo lá que hoje tem o Clube de Idosos. O Clube de Idosos. Falando em Clube de Idosos, a senhora também fez parte da fundação na época? Sim, foi fundado na minha época, sim. E primeiro a gente se reunia no salão aí da igreja, né? E daí nós fizemos uma campanha e começamos a construir sede própria, né? Conseguimos construir, o povo construiu, com muita ajuda e coisa e tal. E depois outros que vieram depois de mim ampliaram um pouco mais. Ele, do tamanho que está, assim, ele foi construído. Só foi aumentado depois a área, alguma coisa lá para cima, acho que balcões. Mas a diretoria eu gostava de nomear e não tenho ela em mente quem foi tudo que fez parte.
Quem está bastante envolvido era a Nila Hoffmann também, A Nila né? Hoffmann, ela era a primeira presidente do Clube de Idosos, né? Sim, ela fazia o trabalho dela. Depois ela, quando funcionava ali no pavilhão da Igreja Católica, né? Aí ela lá era o trabalho dela, que ela se dedicou bastante também, né? A senhora, como diretora na direção da escola Dona Leopoldina, ficou quantos anos como diretora? Da escola Dona Leopoldina? Na direção, Acho que aqui está 24 anos, né? É por aí. 24 anos. Mais que 20 anos. É quase que 24. Uma coisa assim, anos. né? 24 anos, vamos dizer. E acumulava direção e também como professora. E Precisava, a senhora trabalhou também no ginásio Padre Montoya? Sim, Trabalhou também? sim, eu assumi a direção do Padre Montoya também. Foi diretora também. Diretora também. Ginásio Padre Montoya. Foi no tempo, o presidente era o Ivo Verno Lamp, naquela época, né? Padre Montoya, onde hoje é o polícia. Hoje funciona a Polícia Militar. Isso aí. Funcionava lá, exatamente. Foi doado esse lote, nós doamos depois ao município, né? E daí eles colocaram lá o... Hã? Era da CNC, Escolas da Comunidade, mantida pela comunidade. Né? Muito bem. Tem algum fato aqui do seu João Petzel, diz aqui, né, que deu carona? O João Petzel. O João Petzel foi a primeira família que eu conheci aqui em Quatro Pontes. Ah, é? Que... Pai da Luísa Petzel. É que eu tinha ido a Rondon, de carona, não sei com quem, depois eu estava na parada da estrada lá para ver se pegava alguém de volta, daí ele veio, mas não me conheceu, ele parou. E daí a gente se conheceu, foi assim a primeira família que a gente... conseguiu. Foi lá para ir na prefeitura, né, para pegar, começar as... Ele me apresentou na escola, prefeitura, né? Em Rondon, para conseguir assumir a escola municipal. Isso. Muito bem. Teve algum fato curioso nesses tempos aí também, que a senhora tem como lembrar? Algum outro fato pitoresco, curioso? Tem um fato bem importante aqui, que nós construímos numa festa de São João, um palco lá na área como é hoje ainda. E caiu o palco. Era para subir só todo mundo queria subir, subiu e de repente veio tudo de perna para o ar, as cabeças para baixo. Tá, eu nunca lembro do casal Mafei, né? Dona Carmen, Dona seu Carmen, Geraldo. Eles estavam vivos, os dois estavam lá em cima. Vieram tudo de cabeça para baixo, porque caiu assim, sabe? Sim. Tava lá. E ninguém se machucou? Não, ninguém se machucou, não era muito alto. Caiu o palco. Caiu o palco. Faz parte, né? Muito bem, estamos conversando com dona Lúcia Majolo, vinda lá de Criciúmal, do Rio Grande do Sul, para Quatro Pontes, em 65, para vir aqui. A senhora já veio de lá para ser professora ou já era professora lá? Já era professora lá no Rio Grande? Lá no Rio Grande eu trabalhei acho que 20 anos, né? Quando vim para cá. 20 anos. Eu fiquei mais 13 aqui, eu aposentei, acho que já falei até, 33 anos. Isso. Muito bem. E algo mais que a senhora gostaria de lembrar, de trazer para nós aqui, algum outro fato que a gente esqueceu de mencionar, que é interessante para os ouvintes, como professora, ou do seu Mário Majolo, que eu conheci também? O Mário, o Mário, eu sei... Ele já era alfaiate lá no Rio Grande? Era alfaiate do Rio Grande, instalou aqui, eu já falei isso também, né? E daí depois, ele ficou... O pai deixou de ser alfaiate depois, eu não lembro mais, né? Não, ele... Ficou até morrer sendo alfaiate. Ele era alfaiate até os seus últimos dias, né? Tá bom. Sim. E os filhos? A Angélica, formada advogada, em Direito, advogada. Advogada, e a Miriam... Miriam está no Mato Grosso. Formada professora em pedagogia. É professora lá também. Ele ia de Palmas, lá eu também fiz a pedagogia em Palmas, né? Em Palmas? Daqui a gente ia fazer o serviço em casa e uma semana ia para lá a prova. Capital mais nova do Brasil. Não, Palmas aqui no Paraná. Lá no Paraná? Lá é o lugar mais frio eu do achei Paraná. que era Palmas, não. Tocantins. Sim.
E o Jaime, que é motorista aqui da ambulância, ele está lá para o Mato Grosso, ele está se tratando, ele não está bem de saúde, ele mora as filhas lá, né? Chamaram ele de volta e ele não vem já, não, porque está em tratamento lá. E o Jair também é advogado. O Jair também é advogado, trabalha aqui. E a Angélica tem um fato curioso, que ela foi professora muito jovem ainda também, né? Com 14 anos, 14 anos já. Eu botei ela na escola, entrou em sala de aula. Professora, daí vai para o 2º ano, que é o mais fácil. É, carteira assinada, isso aí. E havia concurso naquele tempo para ser professora? Como é que funcionava isso? Havia em Marechal, né? Não sei, era distrito. Tinha que fazer... eu era nomeada. Teste seletivo. Era contratada ou era nomeada também? Contratado pelo município. Contratada. Sim, eu era professora nomeada. Uhum. Até eu joguei fora a minha aposentadoria com isso. Ah. Porque eu trabalhei quase uma vida inteira como nomeada do município. Aí saiu o concurso do Estado, fui fazer o concurso e passei. Aí eu passei para o Estado, ganhava um pouquinho mais, mas me prejudicou na aposentadoria. Eu fiquei 3 ou 4 anos no Estado e me aposentei. E aí não contou avanços, sabe? Eu me aposentei para uma mixaria. Uma maioria, né? Naquela época tinha 4 professores nomeados. 4 professores nomeados. Era a Mano, Bruxel, pelo município de Marechal. Nomeados. Foi efetivos daquela concursada. Fazia um teste seletivo, uma coisa sim, assim, né? Tinha só 4 no município. Plano de carreira, né? Plano de carreira? Já entrava como funcionário público. Uhum. Muito bem. Dona Lúcia Majolo, como é mais conhecida, algo mais que a senhora gostaria de acrescentar com relação a toda essa trajetória no magistério, professora? Qual é a sua formação assim, nessa área para magistério? Pedagogia, sim. Pedagogia. Pedagoga, sou. Pedagoga formada. Uhum. Pós-graduação é administração escolar. Com administração escolar o pós. Fez uma pós também, pós-graduação. Quantos anos a senhora tem hoje? Desculpa ser indiscreto perguntar, né? Mas pode falar, eu não tenho... tenho 87 anos e alguns 87, meses. Olha só. Saúde está bem? A não ser as pernas que estão fraqueando, né? Muita dor de coluna, etc. Né? Tem que se cuidar, parte, né? Tem que se cuidar. Já foi vacinada? Pegou a vacina já? Dessa coronavírus? Fui. Já as 2 doses? Olha só. A senhora também estudou em colégio de freiras? Foi quase irmã? Ah, sim. Fui quase irmã. Quase irmã. Até pitoresco esse fato. Eu entrei... Madre Paulina, né? Na Ordem da Madre Paulina. Na Ordem da Madre Paulina, que estava em Criciúma. Eu estudei o primário lá com elas, depois queria ser freira, daí 3 vezes, eu entrava e saía. E era engraçado, no colégio onde eu estava, o Mário era tocador do sino da igreja, ele ficava do lado daquela fertaria, daí ele sempre atravessava ali. Mário Majolo. Mário Majolo. E eu via ele todos os dias. Então era um diabo na minha cabeça sempre, sabe? E aí eu saía, eu vou ser freira. Fui 3 vezes assim. Até que na última vez eu estava para Porto Alegre, então daí eu voltei de lá, daí vieram lá de Alto Criciúma, onde eu fui depois assumir. Lá onde eu fiz o meu primário, lá aquela escola eu assinei, mesmo assumi, depois fiquei lá até sair de lá. Aí vieram atrás de mim de lá, disseram, fica em casa, vem dar aula para nós lá, nós não temos mais professora direito, Me convenceram, fiquei em casa. Aí então, em 85, nós se casamos, né? Casamos em 85, você nasceu em 86. 86, 56, eu troquei. Nasceu em 56. Tá, e como é que a senhora conheceu o Mário? O Mário conheci. Eu estava no colégio para ser freira. Acontece o seguinte, que o Mário, a família dele, eles eram 9 filhos e o pai, ele caiu assim, tá tomando chimarrão para frente e estava morto, fulminante. E a mãe
ela se achou perdida, ela é Scheidt de casa, é inclusive tia daquele Tom Eugênio Scheidt lá. O Antônio Sebe Scheidt. Bispo do Rio de Janeiro. Do Rio de Ah, é? Janeiro. Sim. É primeiro primo dele. Primeiro primo, né? E daí, e daí esse irmão dela ia embora de lá para, que é o pai desse Tom Scheidt lá, para Cristobal cuidar do seminário. E o pai tinha morrido e ela estava com 9 filhos e ela ficou meio perdida. E ela não aguentou, ela foi se tirar a vida, se enforcou. Deixou 9 filhos parados. Caramba. E daí, esse Scheidt recolheu o Mário, eles botaram lá na alfataria para aprender alfaiate, Scheidt tinha 17 anos, a Alcira foi para o colégio com as freiras e eles foram distribuindo. Tu quer esse, quer aquele, eles iam lá se inscrever, tu quer. Nós também fomos, a minha madraça, que minha mãe faleceu cedo, o pai casou de novo com uma tia, minha tia. Ela queria se adotar filho porque ela não tinha. E daí eles avisaram o Scheidt que tinha lá criança para ser adotada, né? Aí eu sei porque eu fui junto, eu era curiosa, era mais nova, queria saber. Fomos bem cedinho lá, chegamos lá, os Scheidt estavam levantando as crianças, daí eles queriam um. Daí o Arnaldo, o Arnaldo que é de Toledo, ele já faleceu, né? Faleceu já. Ele tinha 7 anos. Aí a minha madrasta falou, eu quero este. E aí ele começou a gritar, eu não quero, foi esconder embaixo da cama. Aí saiu para fora do quarto o seno. Aí ele era mais pobrinho ainda, ele estava esfregando os olhos assim, ela disse, ou você quer ir junto com a tia? Eu quero, ele falou assim. Aí a Scheidt falou, então vocês levam o seno junto? Para até que o Arnaldo se acostuma, e daí ele já tinha lugar dele no plantado, morava parte de nós. Aí ele depois vai lá no lugar dele. Aí foram, os dois juntos, mas depois, quando eles, a menina, era para ser levada embora do irmão dele, eles foram se esconder embaixo da cama e choraram. Daí a minha madrasta falou, deixa ele aí, onde tem um tem pão, o outro também tem. Aí ficaram os dois ali. Se criaram como irmãos da mãe. Né? Eu sou o irmão de criação meu. Como é que era o seu sobrenome de casa? Niederle. 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 E de casa da mãe é Schlintwein. A senhora chegou a usar hábito de freira? Noviça. Vestida, até noviça. Até noviça. A noviça não, rebelde. Ainda, o véu ainda não tinha. Era bem rebelde. Rebelde? Da história da clausura lá. A senhora chegou a ficar na clausura também? Não. Clausura, tempo de clausura ainda ou não? Não? Não. Do Bandolhão? A senhora já tocava gaita naquela época? Já tocava. Então, eu tocava gaita, eles ficaram bravos comigo, me botaram de castigo, daí não tive a sair não sei quantos dias, assim, pra fora. Sair do convento. Não, mas a mãe fazia as internas, dançar, né? Elas dançaram e não tinha nada a ver, daí a freira louca freira lá... dançava e a senhora tocava gaita. Olha que entrou gritando, e amanhã cedo todo mundo vai confessar que dançaram do lado do Santíssimo, olha que besteira. Do outro lado tinha a capela, né? Mas olha, hoje em dia a gente se revolta com essas coisas. A gente entende do assunto, né? Mas é besteira. É uma coisa mesmo. inocente, né? Imagina, para se divertir. Tá certo. E daí, sabe, a gente passava fome, lá as tanadas não estavam para comida, era batata doce, vai batata doce. As meninas entravam assim para a interna, isso ia, todo mundo reparava isso. Passava umas semanas, todo mundo ficava amarelo, uma cor feia. E daí eles faziam festas de São João, jogavam batata doce lá dentro, daí tinha vontade. As internas que nem louca corriam em cima para pegar, para comer. Cada vida, viu? Vou te contar. Né? Daí nós ia, em domingo de tarde, nós ia lá em casa do pai, lá tinha, eu acho que era 13 pés de pocã que tinha assim. Bergamota pocã. Na bergamota pocã, não, aquela... Mexerica mesmo. Isso. E daí tinha vontade para comer, levava cestas para o colégio e tudo assim, né? A senhora se criou na colônia. Era a chácara, a primeira chácara. É colônia, sim. Eu trabalhei na roça a vida toda, até ir pro colégio, sim. Trabalhei na roça. Tirei mato. Carpi. Poço, eu e a Tereza. Cavocar poço. Poço, para tirar água, que não tinha, né? E até eu lembro um dia,
que tinha que pôr uma escada lá para baixo para cavocar, porque e daí botavam dinamite para explodir. Tudo A isso pedra, eu fiz. A senhora explodia o dinamite nas pedras? Sim, a gente botava dentro daquele... Era o neném, não tinha mais. Eu e a Tereza. Daí eu botei a escada, desci lá e fui acender o Dinamite? lá. E eu não tinha botado o fio muito comprido. E o pai gritou, tira a escada, porque ela ia quebrar, né? Puxei a escada, tinha quase para fora. Foi tudo pro ar. Olha, arriscava a vida até. Mas Essa é boa. tudo passou. Passou, né? Uhum. Muito bem. Não, é o mais bonito, eu quero só contar da novilha louca que nós tínhamos. A gente viu morder o cachorro louco do vizinho. Uma novilha estava no galpão lá. Eu e os piados, sempre falo piau na adolescente, estava sentado lá na diligência, o pai tinha aquele gesso, sabe? Sim. E aí esse cachorro louco, e a novilha estava por lá dentro daquele galpão. Uhum. E o cachorro louco entrou lá e mordeu a novilha. E daí ela ficou louca. E daí a Tereza foi buscar água um dia de manhã cedo, lá embaixo do poço, que tinha que manipular para fora. Quando ela chegou debaixo, a casa era alta, ela estava lá debaixo, ela quis avançar nela, ela saiu correndo. Lembro até hoje que eles aí chamaram não sei quem lá, fizeram um buraco lá no potreiro, aí puxaram ela, levando até perto, e mataram ela lá. A novilha foi mordida por um cachorro louco. É interessante. Muito bem, agora são 10h47. A gente está conversando com a dona Lúcia Majolo, professora, se aposentou, lecionando, dando aulas em Quatro Pontos, fez parte da comunidade, parte das comunidades religiosas também, sempre presente, né, no dia a dia. E a gente vai fazer a entrega, né, Diego? Fazer a entrega de um pequeno troféu. Ou tem mais alguma? Tem uns comentários na live, você chegou a ver ou não? Eu não cheguei a ver os comentários, vamos ver os comentários aqui. Aparece ali ou não? Dá uma olhada para mim aqui. Onde é que... Dona Ivone Blitzburg está mandando aqui um parabéns. Dona Ivone? Parabenizando também, né? Professora Ivone, também, trabalhou junto, é isso? Sim, muito ano. A dona Zaira disse aqui, ó, aprendi a dançar nos meus 11 e 12 anos com a Lúcia, tocando gaita lá no Rio Grande, Criciúmal. Criciúmal, né? Dona Zaira, olha isso só que legal. É verdade, sim. Muito bem. Tá aí os comentários, então, o pessoal que está acompanhando em casa, né? Muito legal isso, né? E a gente agradece, né, dona Lúcia, se tiver algo mais para acrescentar nessa sua entrevista, daqui a pouco vamos fazer a entrega do pequeno troféu como lembrança, né? Vai ficar aí na sua memória como entrevistada aqui do programa Pioneiros em Destaque, né? E a gente agradece, né? Agradecemos a todas as pessoas, né, que contribuíram. Arte Sérgio, né, que confeccionou esse belíssimo troféu. Nossa. Né, que tem um mapa de 4 pontos, né, bem simbólico. Olha, né? quero agradecer imensamente. Muito simbólico, né, esse troféu. O troféu. Como lembrança, né, para a senhora. Aliás, esse é o segundo troféu que ela recebe. Segundo troféu com a pioneira. Não, ele já recebeu na Câmara, né? Na Câmara de Vereadores. Tem A uma homenagem. Angélica até queria trazer, daí diz, não precisa trazer. A senhora foi homenageada na Câmara de Vereadores já? Sim, Também? tem uma... Menção honrosa. Com uma menção menção honrosa, honrosa, com tem, cidadã quatropontense. Isso aí. Que legal. Parabéns, hein? Parabéns. É pelos trabalhos da comunidade, foi assim, uma coisa. Muito bom isso, elogiar a Câmara de Vereadores Obrigada, por essas atitudes, né, de homenagear os pioneiros, né? Então a Câmara de Vereadores também prestando seu serviço à comunidade, reconhecendo, né, os trabalhos aí dos nossos pioneiros. Ana Lúcia, muito obrigado. Eu quero aqui também agradecer os nossos apoiadores, né, as empresas que apoiam o nosso programa, Pioneiros em Destaque, Ferragens Quatro Pontes, nosso amigo Zé, também a Deinox, nosso amigo Márcio Adams, Casa do Vidro, alô Valdir, aí também nos assistindo, né? Arte Sérgio, nosso amigo Sérgio, né? O Dair, né? Que fez os troféus aqui, né? Nosso parceiro também. E Pastel e Cia, né? Obrigado a todos pelo companheirismo aqui junto à Tropical FM. Dona Lúcia, muito obrigado pela sua presença aqui, aceitando o nosso convite também, né? Angélico, Jair, né, que também fizeram essa mediação para que a dona Lúcia chegasse até aqui, e pudesse participar também. Então, muito obrigado. Quero deixar meu agradecimento à Rádio Tropical FM, ao programa Pioneiros em Destaque, e em especial a você, Afonso, e ao teu filho Diego, e a todos que me acompanharam nesse momento, nos mais variados estados das partes do país. Aos ex-professores e professoras e aos ex-alunos também o meu agradecimento.
Com certeza, um momento interessante em que os ex-alunos, imaginem todos esses anos, quantos, quase todos os cidadãos quatropontenses passaram muitos, quase todos. Pelas aulas aí da dona Lúcia Majolo. Nosso muito obrigado, um grande abraço, muita saúde, tudo de bom aí, a sua família, seus filhos, seus netos, né? Deixa eu falar um fato pitoresco que aconteceu. Tinha um aluno que me avançou num professor na sala de aula. Naquele tempo já. Eu não vou dizer o nome dele, não porque precisa falar o nome, né? Muito conhecido hoje. Hoje é uma pessoa de alta qualidade. Me avança, me deu um tapa do professor Gênio. Deus me livre. Peguei ele pelo braço, tirei da sala, mandei chamar os pais e digo, ó, transferência está aqui. Manda para o colégio. Não, imediatamente transferido. Ficou fora. E hoje ele é vereador. Mudou. Então, as pessoas mudam, né? Sim. Mas talvez valeu aquele gesto, né? Valeu, se não tivesse pegado o filho, serviu de exemplo. exemplo. Malaco, Tá então, certo. Mas é isso aí mesmo, a gente tem que fazer o que pode pelo bem de todos e da comunidade. Tá certo. Deus em primeiro lugar e o resto vem depois, né? Verdade. Muito bem, a Lúcia Majolo, mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda aqui, participando assim do nosso programa, Pioneiros em Destaque, e agradecendo mais uma vez os nossos apoiadores. Muito obrigado a todos vocês, pessoal que está aí na live também, nos assistindo, muito obrigado, e até o próximo sábado, quando a gente estará trazendo novamente mais entrevistas aqui para